Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Política Pode? Aqui pode, toda quinta, 8 da noite, tem episódio novo aqui no canal, então se inscreva. Eu sou a Mica Camigol, estou aqui com a Malu Piccoli. Oi, Malu! Oi, Mica, tudo bem? Tudo bem. Oi para você que nos acompanha aqui no Política Pode, seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, sem mais delongas, então eu já apresento ele, que é pai de 2 filhas, a Maria Vitória e a Maria Fernanda. Ele é casado com a Fabiana, advogado, especialista em direito público e direito previdenciário, filho do Toco e atual prefeito do município de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Seja muitíssimo bem-vindo, Bill Elerian Zanetti. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí para poder esclarecer alguns assuntos do Política Pode e parabenizar também pela iniciativa, porque um assunto tão difícil, às vezes, de tornar um pouco mais agradável, né, para aqueles que são curiosos do assunto e também querem entender um pouco mais de administração pública de um modo geral. Estamos aí para colaborar. Maravilha, Bill. A gente estava aqui, antes de entrar no ar, falando um pouquinho sobre as peculiaridades de Campina Grande do Sul, muito próximo de Curitiba, né? Sim. Quantos km que dá de Curitiba? 20 km. É bem mais pertinho. perto do que muitos centros É bem pertinho. da própria Curitiba mesmo. Eu tenho que perguntar, Vamos lá. a piada do Bora Bill deve ter rolado muito com você, né? O Bora Bill é muito divertido. Eu gosto muito. As crianças, os jovens, nos eventos, inaugurações, enfim, vários ambientes. Bora Bill! E eu, Bora Bill! Assumiu o Bora Bill já. E sempre de modo positivo. E a Fabiana passa, bora, mulher do Bill! Esses dias fiz uma publicação. Eu fui no jogo do Atlético com as minhas filhas e a esposa. E eles, agora entendi porque o Bora Bill, a filha do Bill, a mulher do Bill. Então é divertido. E esses dias eu vi até a gata do Bill, de verdade, a gata do Bill torcendo pro Atlético. É verdade mesmo. Verdade. Ela torce pro Eu Atlético. tenho uma gatinha lá. Fica na tela e vai tentando mexer. Pegar a bolinha da tela. Imagina. Você teria medo A de Chanel. virar meme assim? Não teria. Não. Não teria. Você ia assumir o meme mesmo? Eu sou muito tranquilo, assim, com as coisas. Bem-humorado. Eu sou E bem-humorado. tem algum meme que você gosta mais, assim? Algum que te marcou? Alguma piadinha da internet que você... Não, o que marcou mesmo foi o Bora Bill, né? Bora Bill, né? Nada supera Gente, agora. mas o Bill dele não é um Bill convencional, não. É não. qualquer Bill, não. É B-I-H-L. E por que H junto? Olha, nem meu pai sabe explicar bem esse assunto. Será que ele teve uma consulta com uma numerologista que falou, não, vou ter que somar uma letra H aqui pra dar... Mas enfim, Não eu acho bonito o meu nome para escrever, mas acho ruim de falar. Que a maioria pensa que é apelido. Isso. Né? Uhum. Mas, politicamente falando, é bom. Grava fácil, pega fácil. Então, no âmbito político, foi bom. Assim como na advocacia também me ajudou bem. É verdade, Porque, você é advogado, né? Eu exerci a profissão há 17 anos, efetivamente. E daí não tem muitos, né? Vai achar com o nome mesmo, Bill. Mas às Então, vezes nem isso passa tanta identificou seriedade, né? No começo sofri. No começo sofri. Falar, será que ele é jogador? Quando Ele é você- um MC, um cantor? É isso mesmo. E é um nome curto, né? Agora tá bem na moda dar nomes curtos para as crianças. Né? Você pega assim, tá todo mundo... Enzo, É. Dom. Zion, Noah, Verdade, são nomes... verdade. Tito, esses dias eu vi, não vou lembrar agora o nome de menina. Emma, nomes curtos. Zoe. Assim. Então, Bill, eu acho que tá Tá no momento. super entra, assim, tá bem no hype. Verdade. Você tem um berço político, né? O Verdade. teu pai foi prefeito 4 vezes de Campina Grande. 4 vezes, prefeito. E teve muita pressão pra você também entrar na política? Não tive pressão para entrar. Foi um processo natural. Eu tive pressão pós-eleição. Agora que escolheu, agora vai fazer o melhor. Agora tem que fazer o melhor. Teu pai foi um bom prefeito, fez bons mandatos, um bom político. Enfim, essa pressão existiu. Hoje já mais tranquilo, que eu administrei da minha forma. Enfim, do jeito que eu conduzi administrativamente. Eu também, pela formação minha, eu tenho um lado técnico também, né? Então, isso também colaborou na gestão.
Então, hoje, bem mais tranquilo, a população já confia bem em nós, graças a Deus, então, bem sossegado. Mas no começo foi pesado. E você está no segundo mandato, né, Bill? A gente sabe que você passou aí uma situação complicada aí na tua reeleição, né? O que aconteceu? Você pegou Covid 2 vezes, é isso? Ah, tá. Então, essa daí é sempre um assunto pautado na minha vida agora. Fiz um bom mandato, me elegi com 77%, me reelegi com 71%. Mas não na campanha. Durante a convenção, eu estava com Covid grave. Então, eu fiquei internado, fui para UTI, fui entubado, fiquei 9 dias entubado. Daí mais alguns dias de UTI, depois quarto, recuperação. Mas foi bem grave, não foi uma UTI somente. Quase fui e Deus me mandou de volta. Você tava com o pezinho na ponta, você já lá no céu. Vai trabalhar mais um pouquinho lá. E assim foi. E daí, no momento da convenção, eu estava entubado. A convenção partidária que escolhe os candidatos, eu estava entubado. Mas fui escolhido, né, na convenção. E daí, graças a Deus, me recuperei bem. E daí vencemos as eleições. Quantos dias ao todo de internamento? Tive 9 entubado e mais 3 pós a extubação. E antes 6. Então, e a recuperação, como é que foi? Você 20 e poucos dias de hospital, né? 23, 24 dias. Recuperação, levei mais uns 20 dias em casa. E ficou com sequelas? Bem. Eu tive a trombose 8 meses depois. Trombose você teve? Na minha perna esquerda. Caramba. Mas a parte cardio, assim, e respiratória, praticamente nada. Não tive sequela nenhuma. E o olfato chegou a perder, não? Não perdi. Nem olfato. Nossa, graças a Deus, né? Porque você imagina você comer as coisas. E eu gosto de comer. Pois é, você gosta de churrasco, né? Gosto de churrasco. É verdade. Então, assim, mas daí recuperei bem. Então, faço ainda alguns acompanhamentos, né? Nas suas redes sociais tem muita foto de churrasco e de cavalo, né? São seus hobbies preferidos? Não tem um que eu gosto de futebol, mas estou impedido de... Você queria ser jogador, né? Isso aí. Eu queria ser jogador. Joguei muito futebol, gosto de esporte. Né? Claro que agora não estou praticando. Depois até, inclusive, pela atividade nossa, os compromissos, enfim. Mas sempre gostei bastante de esporte. Gosto do cavalo porque é já de criança, de berço, a gente tem essa vida mais rural, né? E daí o churrasco não tem como fugir. Gosto, mas faço churrasco para a família. Não tenho habilidade para fazer para muita gente. Só para participar, né? O teu pai, ele é conhecido como Toco. Sim. Já te chamaram de Toquinho? Já chamaram. Chamaram bastante. É o filho do Toco, né? O filho do Toco. Imagina a pressão que deve ser, né? No começo, assim, falavam bastante. Aí depois foi pegando o Bill E você também é procurador de carreira da Prefeitura de Campina Grande. O que significa isso? Então, procurador é a carreira pela minha formação jurídica, né, de advogado. Eu fiz o concurso para procurador municipal, tive êxito em 2002 ou 2013 e segui a carreira jurídica no município, que a procuradoria é que cuida das questões jurídicas do município, né, os interesses do município. Então, fiz uma carreira ali. Aí só me licenciei por alguns períodos, fui procurador daí da SEDU, quando o então secretário e agora governador Ratinho Júnior esteve por lá, e daí me desincompatibilizei para ser candidato a prefeito, e daí... E de primeira entrou? Entrei. Mas eu acho que o que eu tava olhando da tua história, como você abriu um escritório bem na frente do fórum e perto do cartório, né? Vocês tinham muitos clientes, né? Na época que abriu o fórum, sim. E isso que aproxima muito da galera, né? Do povo, né? Aproxima, e na época eu tava no final de faculdade, peguei novinho de tudo. Um advogado que já tinha OAB e tal, e comecei a advogar ali. Daí o fórum abriu, já estava na frente, e daí fui fazendo clientela, e gosto da advocacia até hoje. Eu gosto, sinto saudades, assim, né, da área jurídica. Gosto de debater assuntos jurídicos até hoje. Gosto de ler muito. Gostava. Agora perdi um pouco o hábito, né? Porque você não tem como você ficar lendo, né? Dá-lhe tempo, E a gente também tem que cuidar muito, porque eu por ser advogado da área pública, então no começo eu até sofri um pouquinho e depois me adaptei. Eu não posso ser o jurídico meu, né? Uhum. Senão, alguém que tem que ficar ali, né? A procuradoria, os advogados que tem que fazer a parte jurídica, senão as coisas às vezes se conflitam, né? E esse caminho do previdenciário, como é que você optou por esse ramo? Porque, olha... Fiz previdenciário constitucional, né? E tributário bastante. Tributário, então, pior. Eu só acho tributário pior, assim. Eu adoro tributário.
Eu acho terrível. Coisa de gente louca, amiga. Adorar tributário. Pois então, tributário e depois O que é previdenciário. pior, será? Você vai gostar da política ou tributário? Eu acho que os dois. Eu acho Os dois é um pouco de loucura, né? É, os dois. Os dois você tem que ter coragem. É verdade. E como é que a Fabiana lida? É Fabiana, né, sua esposa? Como é que ela lida com você na política? Ela aceita muito bem? Ela te apoia muito nisso? Ou ela dá uns puxão de orelha? Não, a Fabiana apoia muito. Ela é preocupada com a minha saúde, né? Que às vezes você, por conta das atividades, dos compromissos, do ritmo que você tem de vida pública, então ela é bem preocupada com a minha saúde, então ela sempre puxa a orelha nesse quesito. Mas na parte assim de carreira, ela apoia bastante, ela ajuda, dá sugestões ou ideias, não se envolve diretamente na gestão, até porque eu também acho que quando você se envolve diretamente há um certo conflito de ideias. Interfere, né? E a mulher tem o cérebro, vocês mulheres, né, tem o cérebro um pouquinho diferente. Aí pra ter uma briga, uma DR dentro de casa por causa de política é assim, né? É assim. Mas, e o pior é que via de regra a mulher tem razão, né? Sempre, né? Em muitas coisas. Invariavelmente. Isso aqui, cuidado. Isso aqui, veja bem. Isso aqui. E exatamente o que ela fala. Não, É a praga. Pega. É isso aí. Então tem que escutar a mulher, não tem como. E você tem mais duas, né? A Maria Vitória e a Maria Fernanda. Então você Quantos é minoria anos que elas absoluta. têm? Maria Vitória tem 10 e a Maria Fernanda 9. 1 ano e 2 meses de diferença. São bem só. novinhas. Quase né? gêmeas. A uma vai fazer 11 agora em dezembro. A Maria Vitória. E como é que é conciliar isso tudo, a tua vida política? Mas enfim, a Fabiana apoia, né? E por quê? Assim, porque já é decorrência da minha família, né? Meu pai, meu irmão foi vice-prefeito, meu avô foi vice-prefeito, meu avô materno. Ela sempre respirou política. Então, desde o namoro, ela acompanhou isso tudo, então foi natural também que ela se adaptou um pouco a isso. Mas a preocupação dela é questão de saúde mesmo e preservar a família, né? E manter a família unida. Não, e ela é uma gata, né? Viu? Ela é uma influencer assim, ó. Eu olhei o Instagram dela e falei, ela tem muito jeito pra ser influencer mesmo. A minha filha mais nova, a Maria Fernanda, ela é muito figura, assim, para essas questões de rede social. E ela admira a mãe, assim, ela fala, mãe, por que você não é uma influencer? É, uma blogueira. É, isso. Só que eu acho que seria um risco ela ser blogueira sendo primeira dama, porque a galera ia confundir, né? Ia achar que, é o dinheiro público, é o dinheiro público. Não ia conseguir separar uma coisa da outra. Isso. Porque ela é Miss, tá? A Fabiana é Miss, não é? Ela foi Miss Caqui. Nós tínhamos uma tradição lá em Campinas, que agora acabou o Caqui, né? Nós tínhamos uma tradição de uma festa, do baile. E eu não a conheci ainda nessa época. Conheci depois. E ela foi rainha do Caqui. Na verdade, você já tinha visto ela, assim, né? Ah, uma olhadinha sim. Mas depois que eu fui ligar que era ela, né? Porque ela era... Eu tava lendo essa história aí. Eu tava curiosa. Ruiva. Ela era ruiva quando foi rainha e depois virou loira. Daí quando eu gostei da Fabiana loira, depois foi descobrir que ela era ruiva. Você lembrava, mas você tinha memória que era ela. Não, só depois. Você associou depois. Eu olhei uma foto lá na casa dela, quando eu entrei. Falei, você era rainha. E você tava na festa? Tava. Era pra ser, viu? Era pra ser. Viu que bonitinho. Que romântico. Então, Quanto tempo que você tá com ela? 16 anos. 16, de casado, né? faz Daí tempo. mais o tempo de namoro. E como é que é conciliar tudo isso aí com as 3 meninas em casa, e vida política, e correria do dia a dia? Em cidade pequena, né? Porque cidade pequena não é igual Curitiba. Na verdade é animado, né? Tem que ser animado. Tem que ser motivado. Minhas filhas cobram também. Quando eu começo a ficar um pouquinho mais ausente, 4, 5 dias, às vezes, seguidos, né? Daí já começa, principalmente a Maria Vitória, a mais velha. O pai, ó, hoje eu não vi você, hein? Que ontem eu não vi bonitinha! você. Tem uma cobrança, eles sabem cobrar, mas cobram assim, bem tranquilas, mas cobram. E na Que hora de brincar bonitinho. com as meninas, qual que é a brincadeira em casa, assim? Jogos Jogos de tabuleiro, assim? também. Tabuleiro. Gosto de filmes, bastante com elas. E converso muito sobre todos os assuntos com as duas. E você é aquele pai que se precisasse fantasia de Frozen, põe a peruca, põe a saia, ou não? Você faz mais o príncipe, Não, já fiz super-herói? Já fiz o papel assim. Me fantasiar muito, não.
Quero maquiar. Tá, vai maquiar. Ai, que... Tem que participar, né? Pode Não tem fazer. como, né? Pode pintar. Pai, então nós vamos pintar. Pode pintar. Pinta. Cabelo. Enquanto temos, né, cabelo. E diz uma coisa, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de ser prefeito de uma cidade que é tão próximo da capital? Porque tem vantagens, mas eu acho que tem também bastante desvantagem, né? Parece que você fica numa sombra, né? De uma grande árvore, assim, entre aspas. Eu tenho uma visão hoje, assim, um pouquinho diferente de região metropolitana, que até pouco tempo atrás você conseguia distinguir, inclusive, as divisas dos municípios, né? Hoje, por essa expansão urbana, que eu chamo de metrópole, nós somos uma grande metrópole. Então, os municípios hoje eles são praticamente emendados. Né? É um bairro, né? Nós, talvez, moradores, sabemos que... Vou dar o exemplo da minha cidade lá, Campina Grande do Sul, tem o Rio Canguiri, que faz divisa com o município de Colombo. Mas quem passa por ali não sabe mais onde é a divisa. Então você sai de Campina, passa por Colombo, um pedacinho de 4 Barras, Pinhais do outro lado, e chega em Curitiba, tudo emendado. Então hoje é único. Eu não consigo mais dizer que Campina está dissociada de Curitiba. Que Colombo Mas isso é vantagem? Alguns pontos positivos, alguns não, né? Porque, claro, a capital é a capital, né? Onde tudo acontece, onde tem uma maior estrutura, onde a população consome mais, enfim. Mas nós temos que nos preparar mais. Né? Você sente que tem bastante gente de Campina que sai da cidade para vir trabalhar, vir estudar, vir... Hoje, vice-versa. Ah, é? Até pouco tempo atrás, só o campinense vinha trabalhar em Curitiba. Hoje tem bastante de Curitiba que vai trabalhar em Campina, nas indústrias ou em algum comércio. Ou na área um de pouco mais turismo relevante. também, né? Turismo também vão lá participar de eventos, etc. Assim como o de Colombo vai em Campina, de Campina vai em Colombo, de Pinhais vai... Por isso que eu digo que hoje é muito integrado isso aí. A vida hoje da região metropolitana, ela está totalmente interligada uma cidade com a outra. Não tem mais divisor. Nem físico e nem de trabalho ou de Mas não tem uma atividade. rixa? Não. Será que não? Rixa, assim, das regiões metropolitanas? Porque... Colombão, tipo... as piadas. Colombo tem rixa com todo mundo, né? No meu tempo de menino, quando Tinha. não era metrópole assim, como eu tô falando, a gente ia num baile em 4 Barras. Os meninos de Campina vão vir aí. Risca-faca, baile risca-faca. Quando tinha um bailinho em Campina e os de 4 Barras, lá os meninos de 4 Barras, as meninas estão olhando pros meninos de 4 Barras. Mas é natural, né? E em Colombo também, a gente tinha muito em Colombo, né? Então existia mais isso. Hoje já diminuiu bastante. Bastante. Hoje eu vejo que tá mais num conjunto mesmo. Talvez com Curitiba um pouquinho ainda, porque até na própria pandemia, o conceito de bar, o que é o conceito de bar em Campina? Ou 4 Barras, enfim, uma cidade menor, e o conceito de bar em Curitiba. Mas eu acho que Totalmente diferente. a calma que Campina tem, a região metropolitana tem, essa calma também é o que Curitiba às vezes não traz. Agora nós, por exemplo, particularmente Campina Grande, por ser um município extenso, né? Então nós temos alguns aspectos diferentes lá. Nós temos um aspecto que é a região que é mais próxima aqui da capital, que tem uma situação. Nós temos a parte da sede, lá onde fica a prefeitura, o seu entorno, que tem um aspecto mais conservador e um pouco de aspecto rural ao seu entorno. E temos o aspecto puramente rural, que vai até a divisa com São Paulo, que é Barra do Túlio. Então, e a BR-116, que corta ao meio, que são 85 quilômetros de uma rodovia federal cortando tua cidade. Então, temos alguns aspectos internos lá mesmo, diferentes de um lugar do outro. E falando a gente está falando em território, a gente está falando de pequenas diferenças regionais de um município para outro. E agora que a gente está no mês do Halloween, né? Tem alguma lenda urbana em Campina Grande do Sul? Verdade. Lenda Chupacabra começou lá. Não é verdade? Chupacabra, eu fazia faculdade nessa época. Quando eu entrava na minha sala, via de regra 10 minutinhos atrasados na faculdade. A gente ia
rachava a gasolina, né? Então você ia pegando os amigos no caminho. Então isso atrasava um pouco, ou tinha que esperar alguém que atrasou e tal. Aí eu chegava, já... Chupa-cabra! Você já era conhecido na faculdade? Ainda bem que não me apelidaram, mas já era a identidade, assim. Porque a conversa é que surgiu lá o chupa-cabra. Então, mas surgiu mesmo? Até hoje é dúvida, né? Não tem assim. Mas diz que o burburinho surgiu em Campina Grande. Mas foi na época lá, quando tinha o programa do Gugu, foi Gugu. O Gugu lá, foi não sei quem lá, foi, eu acho que o Globo Repórter lá, visitaram várias propriedades rurais. E aquilo virou o momento, né? Viralizou. Se tivesse aqui, não tinha tanto. Você já viu? A rede social, você não imagina. Você já viu? Não. Eu acho que você tinha que tombar essa casa onde foi vista, fazer uma parte cultural lá, né? Um espaço cultural. Um memorial do Chupacabra. Mas a gente está fazendo agora uma casa da memória, concluindo aí a obra, uma revitalização, e lá vai se tornar a casa da memória. Achei que ia falar casa do Chupacabra. Eu vou ter que colocar. Maravilhoso. Eu vou ter que colocar. Foi boa sugestão de vocês aí. Bem. Eu acho que ele não pode ser esquecido, senão ele vai aparecer. Colocar lá uma alazinha, ou pelo menos um espaço sobre as matérias do Chupacabra. Eu acho que é interessante, não dá pra esquecer, viu? Outra coisa que você tem que tombar muito lá... Muito cultural isso. Claro! É o Spiribol. Ah, Spiribol. Spiribol. Daí da minha faixa aí, que já não é tão jovem, mas, né? É uma faixa etária aí que pegou o Spiribol em Campina. Então era um jogo que tinha um padre da cidade, que era o Padre Conrado, ao lado da igreja, da sede, lá nessa região que é um pouco mais conservadora. Ao lado da igreja tinha esse jogo do Spiribol, que é uma bola amarrada numa corda, e você tem que enrolar a bola de um lado. Então você joga ou um contra um, ou em dupla. Então eu jogo para esse lado. Então se eu enrolar a bola nesse lado, eu ganho. E o outro tem que ficar defendendo? Defendendo e tentando enrolar para o outro lado. Aí quando enrola ela total na haste... Mas ela tem que ser muito bem amarrada, né? Imagina. Eu ia ficar tonta, eu acho. Você já ficou tonta só de olhar, olhando. Eu ia ficar tontaça. Tinha, né? A bola preparada ali, costurada, o gancho, pra daí fazer isso daí. Mas era a diversão nossa. E hoje quem quer jogar Spiribol vai onde? Hoje não tem o Spiribol. Não tem mais. Por isso que ele tem que começar a colocar lá. Estamos com o prefeito da cidade de Campina Grande, que tem o poder de mandar colocar um Spiribol. Claro, eu acho que tinha que ser promovido. Vamos trazer isso de volta. Eu acho interessante, resgatar. Viu? Super Vamos resgatar o Spiribol. Que nem tem as academias ao ar livre ali, de repente coloca ali um... E é bem fácil mesmo. Numa dessas, essa nova geração vai aprender o que é o Spiribol. Claro! E essa nova geração, você não acha que tá se perdendo essa cultura de se divertir de verdade, de entender o que é sair mesmo na rua, de sair da tela, mas é difícil, né? Porque igual as tuas filhas. Elas saem pra brincar. A gente tem notado isso, né? Acho que o poder público tem um papel fundamental nisso, no sentido de ampliar áreas de lazer mais próximos aos cidadãos. A gente tem buscado fazer isso. No contraturno escolar, dar as atividades para aqueles que não têm tantas condições, ou seja, balé, violão, daí do esporte, várias atividades, culturais e esportivas, para deixar mais genérico aqui, não entrar muito em detalhes, para tirar de dentro de casa. Né? Tirando de dentro de casa, menos tecnologia um pouquinho, porque a tecnologia hoje toma conta, né? Do ambiente das crianças. Entorpece, né? As crianças ficam... E daí, com isso, o sedentarismo acaba interferindo na saúde das crianças, etc. Torna-se um jovem com mais problemas de saúde, ou mais probabilidade de ter. Eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso, o lado do poder público. E claro que é uma questão que os pais também têm que acompanhar esse dia a dia. É uma tríade, eu acho, né? O poder público, a educação, a entidade educacional e a família, né? Claro, a família mais do que todo mundo, mas eu acredito que, né, qual que você acha que é o papel da escola, por exemplo, nesse caminho? Eu me preocupo bastante com isso, porque é isso aí, comparando a nossa infância com a infância de hoje, nós estávamos muito mais na rua, muito mais com o pé descalço na terra, muito mais na grama, muito mais convivendo com mais vizinhos, etc. Nos bairros, né, você tinha lá, inclusive timinhos de bairros, hoje não tem mais. Não tem mais isso aí. Mas isso interfere também talvez a segurança, uma cidade, né?
Daí eu até não posso dizer, talvez uma cidade menorzinha, mais interiorana mesmo, talvez ainda tenha isso. Não tenho experiência suficiente para falar disso. Mas, falando mais da nossa região, eu não vejo isso mais. Está se perdendo, né? Mas é pelos dois lados, né? Eu acho que pela segurança pública e pelo interesse das próprias crianças. Né? Segurança, droga, os pais muito preocupados, né? Aonde o meu filho está agora? Aonde ele vai? Há um controle maior dos pais em cima disso. Acho que tem que dosar isso um pouco. Às vezes tem que soltar um pouquinho para sentir o filho, né? Uhum. E também toda essa conjuntura aí de rede social, de vídeos, de YouTube, de TikTok. Isso hoje não tem como. E como é que vai cercear 100%? Não tem. Daí vai ter um filho também alienado dos amigos, da sociedade, também não dá. Acho que tem que buscar um equilíbrio nisso aí. É verdade. Mas vamos falar da educação. Educação, vou dizer aqui de um aspecto de política pública. O que eu tive como meta lá na minha cidade? Todas as escolas têm que ter quadra coberta. Porque a quadra coberta não é só para a prática do esporte. Ela, para eventos também, né? Socializa melhor a escola. E com isso atrai... precisa de estrutura física, não tem como ser diferente. Então nós estamos numa meta de, até eu entregar o mandato, todas as escolas vão ter a quadra coberta de qualidade para que isso ajude no desenvolvimento e na formação das crianças. Eu achei interessante que tem um dado que acho que foi o senhor mesmo que falou, que por dia vem 1 ou 2 famílias se mudarem para Campina Grande. É verdade. Claro. E por qual razão você acha que... O censo agora vai confirmar isso, com certeza, porque as pessoas... Curitiba, vamos dizer que tem interesse. Curitiba é uma boa capital. Ela já tem uma fama boa, é uma cidade boa, sempre teve um histórico de bons gestores, o atual gestor também é bom, etc. Só que vai comprar um apartamento em Curitiba é X valor. Uhum. Vai comprar um terreno, X valor. Uhum. E ao entorno, apesar de também ter encarecido os imóveis, né, de um modo geral, seja dependendo da cidade. O metro quadrado, né? Mas ainda, numa região metropolitana, é um valor inferior à capital. Uhum. Então, eles migram um pouquinho mais para a região. Daí, falando de Campina, tem hospital, tem um trabalho bom, tem indústrias, tem um comércio bom, tem a infraestrutura da cidade. É o Angelina Caron ali. Angelina Caron. Ficando boa, estamos com quase 100% das vias públicas da área urbana pavimentadas, 89% de rede de esgoto. Isso a população vê quando visita a cidade, né? Vê como ponto uma positivo. Guarda municipal. Isso, claro que temos que ter, mas também é um atrativo para novas pessoas irem morar lá. Uhum. Indo novas pessoas, claro que a demanda aumenta também. Uhum. E na pandemia esse movimento também aumentou, né? Essa saída do pessoal do grande centro para a área mais afastada, para as áreas principalmente com mais chácaras. Exato. Nós tivemos um mercado imobiliário de chácaras bem interessante que não tínhamos até E é legal, pandemia. né? Imagina você morar dentro da cidade, mas morar dentro de uma chácara. Campina até proporciona isso. Tem um aspecto rural ao seu entorno que ao mesmo tempo está pertinho da cidade. Fácil para vir para Curitiba, etc. Então foi bem interessante. Vamos por dentro da lente agora? Vamos lá. Vamos lá, explica pro... Por dentro da lente é o nosso... Até agora eu falei sério só, né? né? Falou, né? Foi, mas tá tudo bem? Bem Você tá bem? Você quer uma água? Tudo tranquilo. Tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Vai vir umas perguntinhas agora. Por dentro da lente, aqui dentro desta lente, várias perguntas aleatórias, das quais você vai retirar 5, uma por uma, ou as 5 de uma vez, conforme você preferir. Vai ler a pergunta e vai responder, só que sem pensar muito. Não Tem que ser meio rapidinho. Isso. Meio rapidinho, Da última vez saíram umas... Vamos fazer de conta que sou inteligente aqui, então. Isso aí. Mas você vai ver bem... Faz de conta que você é advogado. Isso. Fazer de conta que é advogado. Você gosta de tributário, de previdenciário, vai tirar de letra. Você sabe que quando às vezes as pessoas me perguntam qual a diferença de advogado e prefeito? Eu falei, boa pergunta. Quando eu era advogado, eu mentia e não sabia pedir. E como prefeito agora eu sei pedir, mas não sei mentir. Boa essa. Ótima.
Defina seu gosto musical em 3 palavras. Sertanejo. É sertanejo mesmo. E é sertanejo, que eu mais gosto. Alegria, respeito também, não deixa de ser. E história. Sertanejo raiz, então, né? Sertanejo raiz. Mais um já é seguido, assim? Mais uma. Vamos lá. E é bom o sertanejinho. Vamos imaginar que você é um chefe e tem um restaurante. Que tipo de comida serviria? Bom, você pegou já meu fraco, que é o churrasco, mas eu não posso negar que eu adoro um estrogonofe. Boa. Nossa, é muito bom mesmo. Então seria um estrogonofe. Você sabe que tem um restaurante especializado só em estrogonofe, Aonde? né? Aqui em Curitiba. Ah, não sabia E se chama estrogonofe. Não sabia. Eu tava achando que era outro. Tem que se chama Porque eu estrogonofe. fui em um comer um estrogonofe, gente. Chama estrô. Ah, não, o que eu não vou recordar, mas é ali no... Interessante. nas Mercedes ali. O meu biotipo físico já Entrega. entrega. Com qual personagem fictício você mais se identifica? Meu Deus do céu. Eu vou falar besteira aqui. Pode falar. É o Batman. É o Batman? Ah, achei ousado. Eu achei que ele ia zoar. Não zoei. Porque... Ele é o capitão das trevas, Bio. O Batman faz o bem. Eu gosto de fazer o bem. Todos fazem Combater bem. o mal. E você se identifica com aquela seriedade, porque o Batman não tem nada de... Ele é sisudo, né? Muito. Isso é verdade. Você é meio cisadão? Eu acho que é mais... assim? Não sou. Zanetti, Coringa, então. italiano, meio bravo, não. Não sou. Não tem nada disso. Sou bem humorado, motivado. Canceriano, amiga. Sou bem Canceriano. humorado. Mas é o Batman mesmo? Você não Difícil. quer repensar a sua escolha? É que o Batman mais pelo agir do que por ser, né? Ah, entendi. Mais pelas ações. Mais pela profissão do que pela personalidade. Ativo. Isso. Entendi. Ativo. Ou aquele, como que eles falam, tava mais louco que o Batman. Ah, é por isso? Imagina. Gosta de beber? Você bebe bastante? Não muito. Eu já bebi quando era novo, agora bem leve. Mas a cervejinha não faz mal pra ninguém, Não né? faz. Não faz. Vinho, né? Também. Bom. Qual das suas conquistas te deixou mais orgulhoso? Bonita essa. Muito boa Achei essa, né? profunda. Graças a Deus tive boas conquistas. Mas fugindo da parte política, é claro que você ser prefeito da tua cidade é um orgulho. Acredito que é a minha formatura mesmo, eu me formar em Direito. Que é difícil, né? Tem que ler bastante, né? Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, mais uma, né? Mais uma. Mais uma. Isso aqui não tem pegadinha? Não tem. É rapidinho, é tranquilinho. Qual que seria a Às vezes, pegadinha? quando tira aqui, vem umas pegadinhas. Então, qual seria a pegadinha? Vamos lá. Diz a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você. Nossa, já viu a pegadinha? Ó? Não, mas é uma pegadinha séria. Pegadinha séria. Diz a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você. Sou um sobrevivente, sou morto-vivo. Sou um sobrevivente. Isso foi bem Sou um importante. morto-vivo. Isso mesmo. Sou um sobrevivente. Sou um guerreiro. É isso aí, é um guerreiro mesmo. Acho que guerreiro sim. Guerreira identifica comigo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Chapéu, bota e música sertaneja, você gosta mais de estar em eventos desse estilo? Ou quando tá de terno atrás da cadeira de prefeito tomando decisões, hein? Não, gosto mais do sertanejo. Com certeza. Gosto mais do informal mesmo, Mais né? informal. E em Campina Grande do Sul, a gente sabe que existe, como você mesmo mencionou, o Hospital Angelina Caron já é um hospital referência. Uhum. É um hospital que, até onde eu sei, e as pessoas que se trataram lá, sempre falam muito bem. Só um parênteses, lembrei do Jô agora, né? Né? Ah, você viu? Eu assistia muito o Jô, daí eu falava, será que tem naquela caneca daquele É a pessoal? nossa produção, Será que é eles água? Será que é o quê? O que tem nessa vodka? Atrapalhei, Café? isso, uma pinguinha, uma cachaçinha. Boatos que pro convidado tem, né, Mica? Tem. Tem. Conforme Conhaque. o convidado. Conforme o convidado, eles põem, com certeza. Você tá perguntando Atrapalhei tua da Angelina Caron? Isso. Tem um boato
que falam que para ser prefeito de Campina Grande tem que pedir bênção para a família Caron, é verdade? Não seria esse termo bênção, mas se você tiver uma boa relação com o hospital, é bem importante. Primeiro, o maior empregador do município. Segundo, pela atividade que eles exercem, né? A prestação de serviço que eles exercem. Então, eu vou dar o exemplo da pandemia. A pandemia, nós tínhamos uma ligação diária ali para salvar vidas. Se você não tem essa interlocução, eu mesmo, né, fui salvo no Angelino Caron, né, pelos médicos de lá, pela equipe do Dr. Marco Caron, Dr. Pedro Caron, enfim. Eu confio muito neles. Minhas filhas nasceram no Caron. Mas, independente dessa questão pessoal minha, você tem que ter uma ligação institucional de respeito e de diálogo com eles, né? E você também tem que trazer uma credibilidade. Então, isso é importante. Tua, né? Saúde pública é muito sensível. Um hospital desse tamanho na tua cidade, você tem que se relacionar bem. Hoje, claro, como eu falei, mudou, né? As coisas mudaram muito. Então, você tem N clínicas ao redor que é credenciada no município, mas o teu município tem que ir fora, né? Para fora da cidade, para algumas especialidades. E se você puder, o que puder proporcionar para a população ali, melhor. Claro que hoje eles não têm como condição de atender só o campinense, nem podem, né? Lá é SUS, então tem que respeitar tem que respeitar a fila, tem que respeitar as agendas. Então hoje eles não tem como priorizar o campinense só. Isso a gente sente falta, porque no começo do Caron era mais tranquilo. É nossa mãe. Ia lá e beleza. Hoje já está um pouco mais complicado isso. Mas é uma relação assim muito importante. Prefeitura e hospital. O pessoal que eu conheci foi mesmo... falaram muito sobre a maternidade lá. Diz que é muito boa, né? Boa, não. O hospital é muito bom. E daí, voltando à questão política. Não é que eles vão forçar, ajudar um determinado candidato, seja para qual nível for. Ou estadual, ou municipal, ou legislativo, etc. Não, eles não vão fazer isso. Nem fazem. Já até foi um pouco mais politizado lá para trás do Caron. Hoje eles levam mais como uma empresa mesmo. Mas é óbvio que a qualidade da prestação de serviço deles, o funcionário estando contente de estar empregado no Caron, que tem os serviços de empregos diretos e indiretos, né? Que o Caron, que reflete a atividade do Caron. É óbvio que isso reflete positivamente para a cidade. Né? Então é bem importante essa relação. Eu sou um caso à parte, talvez porque eu me relaciono muito bem. Até por causa da história da sua família toda, né? Família, amizade com os filhos dos proprietários lá, dos diretores. A gente cresceu juntos, convivemos juntos. Então, um pouquinho diferenciado. Mas eu separo, às vezes, isso. Eu tenho que, como prefeito, ter uma boa relação com a instituição daí, né? E a gente falou do esporte, você mencionou que você optou por colocar quadras cobertas nas escolas do município, né? Tem uma relação toda pessoal com o esporte, inclusive você conheceu o Pelé, né? Sim, é verdade. Como é que foi isso? Como é que foi essa... Onde foi essa ocasião? Eu queria conhecer 3 pessoas na vida. O Pelé, o Silvio Santos e o Roberto Carlos. Por enquanto eu conheci só o Pelé, mas já tá bom, né? 1/3 do que eu queria. Corre pra conhecer o Silvio Santos logo. Tem que correr, porque o Silvio, né? Coitado. Viabiliza lá, meu. Mas o Pelé foi, quando eu me elegi prefeito, foi uma oportunidade que aconteceu, ele veio apresentar um projeto aqui em Curitiba. Ele veio apresentar um projeto de escolas, de futebol e daí nós fomos convidados para esse evento e eu fui um dos prefeitos que fui. E daí nessa oportunidade eu tirei lá uma foto com ele, conversei com ele. Ele ainda estava com um pouco de dificuldade de mobilidade por uma cirurgia que ele tinha feito, mas foi bem interessante assim, conhecer o Pelé. Rápido, mas imagina, você tá perto de um ídolo, né? Logo você que queria ser jogador de futebol, imagina. Verdade. E você joga bola? Ainda bem que não foi. Como prefeito, acredito que não estou fazendo vergonha. Como jogador, poderia ter feito. Onde é que você joga? Qual que é a tua... Agora eu não tenho jogado, mas eu sempre joguei ali, né? Na banheira, com certeza. Ficava do lado da trave ali. Do lado da trave, esperando a bola chegar. Eu jogava sempre ali, morei perto do campo de futebol, ali na sede sempre. Então, estava ali todos os dias, quando mais novo e criança também. E depois joguei nas cidades ao lado. Daí fui para
pro amador no Atlético e no então Colorado. Olha que legal, chegou então. Só que daí quando começa a funilar e você tem que fazer algumas opções de jogar todo dia, treinar todo dia, jogar no domingo, você tem que abrir mão do teu sábado, você tem que abrir mão da tua família, do que você quer, né? Você tem que abrir mão de todo dia estar debaixo de um sol lá treinando. É uma vida assim bem regrada. A alimentação não é aquilo que você pode comer. Você é jovem lá 18, 19, 20, você quer sair para noite, você não tem noite. Então daí você vai vendo que se é aquilo mesmo que você quer e se você realmente é craque para chegar a atingir um nível bom, até inclusive financeiro, né? E daí eu jogava bem, mas não era craque. Então eu fui estudar. Você sabe uma coisa que eu achei muito interessante da tua jornada como prefeito? Você faz pesquisa qualitativa e tira do teu bolso para entender se o teu mandato está sendo aprovado, está sendo bom e o que pode melhorar ou não melhorar, né? Eu evito entrar na alçada de pagar uma pesquisa, porque sempre pode haver um questionamento. Por mais que a gestão tenha um norte, seja para a gestão aquilo. Então eu prefiro eu mesmo já pagar, que daí não tem questionamento nenhum. Mas eu achei a ideia E eu genial. faço o uso dela para mim. E não divulgo. Minhas pesquisas sempre têm dado boas. Aprovação, a última agora, aprovação de 84,8%. Só que não é isso que eu levo em conta. Eu levo em conta as áreas, que daí eu faço perguntas sobre a educação, sobre a segurança, sobre a manutenção de estradas públicas, sobre a saúde, sobre o atendimento nas unidades de saúde. Eu faço uma pesquisa bem pontual daí, que a população, por faixa de renda e por localidade, eu consigo extrair isso. Né? Aquilo que eu preciso melhorar mais. É um Ibope. E eu não divulgo. Eu colho ela Você pra se mim. cobra muito, eventualmente, assim. Vamos até falar... Hoje a gente fala em rede social, a gente está sendo avaliado o tempo todo, né? Verdade. Eu, particularmente, às vezes, até evito, porque, assim, tem gente que não sabe muito bem lidar com crítica, como é que é contigo? Você se cobra muito, se você vê uma crítica, você é aquele que perde o sono. E finalizando, a pesquisa, ela te extrai bem aquilo que você imagina mesmo. Eu sei que numa localidade ainda está deficiente em alguma situação, a pesquisa dá. Ela não tem. É estatística pura e se erra pouquinho. Erra pouquinho. Não vou entrar na alçada eleitoral, que daí é outro contexto e hoje está muito politizado esse assunto aí. Mas se você levar a pesquisa para o lado mais técnico e qualitativo... E qualitativo, acho que a diferença é essa. É uma ferramenta muito importante para a gestão. E você atacar seus pontos fracos. Eu já fiz reuniões com o secretariado das pesquisas que eu fiz, mas pontual daquilo que tem que ser. Nem para o secretariado eu não mostro pesquisa, não mostro para ninguém. Eu contratei ela para mim e eu uso ela como um norte para a gestão. Se eu me cobro muito, eu já me cobrei mais. Quando eu fui atingindo e fazendo aquilo que eu queria, que eu entendi como é importante para a cidade e para as pessoas, fui atingindo um grau de realizações. Hoje eu me cobro menos, mas eu não consigo ficar de braços cruzados e achando que está tudo bem. Eu sempre entendo que o poder público e uma cidade precisa constantemente de ações. E eu divido, né? Cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Obras de infraestrutura, cuidar da cidade. Saúde, educação, cuidar das pessoas. Então eu divido isso com muito equilíbrio. Né? Pra mas finalizar... eu posso dizer que eu me cobro. É tranquilo. Mas hoje estou mais seguro, né? Mais seguro. Lidando melhor. Vamos pro hora do isso ou aquilo? Vamos lá. Aí você bate pronto. A gente vai te dar duas opções, você escolhe uma ou outra. É isso aí. Então Pronto. Isso ou aquilo? Isso ou aquilo. Isso. Aí. Vamos lá. Expocamp com espetinho ou cachorro-quente? Espetinho. Exercício hábito ou treina só quando dá? Hábito. Loira ou ruiva? Loira. Jogo Fabiana. Jogo do Atlético com amigos ou com a família? Com a família. Shopping ou comércio de rua? Puxa vida. Shopping. Vinho ou cerveja? Vinho. Piscina ou cachoeira? Piscina. Camisa polo ou camisa social? Polo. Turismo rural ou passeio histórico? Passeio histórico. Bota ou sapatênis? Sapatênis.
Acharam que ia ser outra resposta. Eu achei que você vai lá volta. Que bacana esse nosso papo com Bill Elerian Zanetti, atual prefeito de Campina Grande do Sul. Que delícia de papo. Adoramos conhecer um pouquinho mais, né, do pai das Marias e marido da Fabiana. Sim, Bill, foi um prazer receber você aqui. Você é um cara muito tranquilo, né? Você passa, assim, uma tranquilidade muito grande. Muito legal conversar com você, não é aquele afobamento, né? Tem muito político que tá sempre à beira Mas do é que cardíaco. eu acho que a gente estava acostumado com deputados candidatos à beira da eleição. Tava todo mundo mil grau, né? Ah, 1000 grau, exatamente. Todo mundo mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Ele já tá eleito, é prefeito, né? Ele tá ainda se preparando para a próxima eleição. Próximos desafios aí. Eu, na verdade, o meu cérebro não é tão tranquilo, mas o meu corpo eu acho que passa a tranquilidade. Tá bem treinado, né? então. Mas, assim, a minha mente, a minha esposa que fala, Fabiana, não se enganem com essa tranquilidade que o Bill passa. Mas, porque... Bom, se a Fabiana falou... Mas não que é diferente, eu não sou nervoso. Eu conduzo muito tranquilo as coisas, realmente. Mas eu gosto de... as coisas têm que caminhar, tem que andar, tem que realizar, tem que ter metas, tem que ter prazo. Você é Caxias? Acho que sim, acho que um pouco sim. Eu não me achava, hoje eu acho. Nunca me achei Caxias pra nada, assim. Mas eu me acho disciplinado, focado, isso sim. Maravilha, Bill, é assim que tem que ser, mas pegando leve, né? E responsabilidade também. Curtir mais a vida, porque quando na beira da morte você tem que curtir mais a vida. Mas eu já melhorei. Menos estresse, tô mais leve. Bill, microfones abertos para você então, se despedir do pessoal que acompanha aqui o Política Pode, mandar aquele recado. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi muito bom mesmo, divertido, descontraído o papo. Esperamos você ainda mais estou vezes. me adaptando ao podcast, enfim, a essa modernidade, né? E a tecnologia, rede social, enfim. E estou sempre à disposição, então parabenizo pela entrevista, pela qualidade das perguntas, pela criatividade de vocês, pela forma que vocês conduzem aqui também. Né? Vocês também facilitam a nossa vida aqui, quando deixam um pouco mais tranquila, né, a entrevista. E parabéns por falar do tema, né? Política. Por que falar de política? Então, você pode falar de vários assuntos, mas é importante para a sociedade. Então, eu que agradeço, parabéns, e a hora que puder estarei de volta. Com certeza, volte mais vezes. Sempre muito bem-vindo. Mica, super obrada pela sua Eu que agradeço, Malu. Agradeço você também que está acompanhando a gente. Falar de um tema específico, qual vai ser? Não, daí vocês escolhem. Da área pública, assim. Quero falar de educação, eu venho. Quero falar de segurança, que eu gosto bastante. Aqui a gente é fifi. Aqui a gente gosta de saber os babados. De tudo. Até coisas, né? É que eu acho que a gente tinha mais até uma bomba aqui, ó. Uns fiascos. Esses é que a gente gosta de saber. Então tá bom, mas parabéns aí. Muito obrigada pela sua presença. Super obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que o nosso vídeo sai toda quinta-feira. Não deixa de acompanhar a gente aqui nas redes sociais, dá o like, se inscreve aqui no canal. E é isso? Tem mais algum recado? Não, é isso. Até a próxima. Beijo. Um super beijo. Tchau.